Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero aí que estejam todos tranquilos aí. Vamos dar prosseguimento aí à nossa resolução, ao nosso conteúdo de resolução de exercícios relativos a propriedades periódicas e estrutura da tabela periódica. Na aula anterior eu não trouxe exatamente uma resolução de exercício. Eu trouxe um exemplo ali prático entre o nióbio e o tântalo, das semelhanças, ou seja, da igualdade entre os raios desses dois elementos de períodos diferentes, para estar ilustrando, para estar discutindo com vocês o conceito de contração lantanídica, que é um conceito importante e que vai ajudar a gente a desenvolver a resolução desse exercício. Bem, esse exercício aqui ele foi extraído da prova de concurso, né, do concurso público para professor refletivo do Cefet Minas, no ano de 2017. E ele trata basicamente das especificidades do raio atômico e das densidades no caso dos metais de transição. Então, como eu já falei anteriormente, ele passa diretamente pelo conceito de contração lantanídica. Então, recomendo que vocês vejam o vídeo do nióbio e do tântalo, onde eu explico mais com uma melhor profundidade o que vem a ser a contração lantanídica, que é o conceito que vai permear a explicação dos itens dessa questão. Então vamos lá. Aí a questão 9 aqui da prova, né? Ela estava em 10 pontos. Essa prova ela tinha 10 questões, cada uma valendo 10 pontos, uma prova dissertativa e bem densa, né? Para ser feita em 4 horas. Depois eu posso deixar o link também para vocês estarem acessando essa prova. Então vamos lá. O raio atômico é uma das propriedades periódicas mais importantes para entender o comportamento químico e estrutural dos átomos. O gráfico a seguir mostra a variação em função do número atômico Z. Então aqui a gente tem um gráfico que nesse eixo a gente tem o raio atômico de alguns dos elementos químicos aqui do segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto período em função do número atômico. Então, bem, pode-se observar que para o segundo e terceiro períodos, então aqui, ó, segundo e terceiro períodos, há um decréscimo contínuo do raio atômico com aumento de Z. Então fica bem nítido aqui, né, pessoal? A gente começa aqui no lítio, o lítio ali próximo aos seus 155 picômetros. À medida que a gente vai caminhando no período, passa do lítio para o berílio, a gente vê aqui uma redução drástica no raio atômico em função do aumento do número atômico e continua à medida que a gente passa do berílio para o boro, do boro para o carbono, do carbono para o nitrogênio, para o oxigênio até chegando no flúor. Então aqui a gente teve uma diminuição regular, né? Não teve comportamentos atípicos aqui. À medida que o número atômico cresceu, o raio diminuiu. Esse comportamento a gente observa também no terceiro período. Por sua vez, aqui, né, entretanto, para o quarto e quinto período, então a gente já começa aqui, quarto, quinto e sexto período, há especificidades para os elementos de transição. Já fica claro que já salta aos olhos também que a partir do quarto período, a gente já vê aqui, quando a gente passa aqui aqui a gente começa no potássio, vai para o cálcio, vai para o escândio, titânio, vanádio, crômio, manganês, e entre o manganês e o ferro aqui a gente já vê um aumento do raio do ferro em relação ao manganês. Esse aqui a gente continua na série aqui dos metais de transição. Aqui a gente observa também um decrescimento até esse vale, que depois há um crescimento e depois um decrescimento. Aqui no sexto período, a gente observa um comportamento mais atípico ainda, mais irregular. E então o exercício aqui vai pedir para a gente estar explicando essas anomalias e esse comportamento mais típico aqui. A gente vai ver no subitem A. Aqui, pessoal, eu trouxe essa figura aqui, que também está na aula sobre o nióbio e o tântalo, para a gente estar olhando aqui no bloco D, que estão os elementos do bloco D, quarto, quinto e sexto períodos, para a gente estar observando realmente essas anomalias aqui no raio, né? Então, aqui é uma tabela, um recorte de uma tabela, só que aqui a gente não está com os números atômicos, a gente está com os raios. A gente vê aqui que nióbio entre tântalo é um elemento do quinto período e outro do sexto, com raios idênticos. Então, já é um comportamento atípico, né, que a gente espera que o do sexto período tenha um raio maior que do quinto, devido a esse nível de energia a mais que tornaria o átomo mais expandido, mas não é o que a gente observa. A gente vê aqui também, entre o mobilidênio e o tecnécio, raios semelhantes, raios idênticos também no mesmo período, e era de esperar que o tecnécio tivesse um raio menor do que o mobilidênio. Então a gente vê vários comportamentos irregulares e atípicos aqui. Então vamos lá para o subitem A da questão e tentar explicar. Justifique a tendência da diminuição dos raios atômicos em função de Z, né, do raio atômico em função do aumento do número atômico para o segundo e terceiro períodos. Então aqui um subitem no item A. Então vamos entender aqui nos períodos
2 e 3. Vamos pegar o 3 aqui que está mais visível. A gente observa que, começa no sódio, vai ter o cloro. Então, a gente tem o raio, na série o sódio com maior raio atômico e o cloro com menor. Então, não há nenhuma irregularidade. A gente vai passando aqui do sódio para o magnésio, para o alumínio, para o silício, para o fósforo, para o enxofre, até chegar no cloro. E a gente observa que, à medida que eu estou aumentando o número atômico, eu estou diminuindo o raio atômico. Esse comportamento é um pouco mais simplório da gente explicar, né? Por quê? À medida que eu aumento o número de prótons, à medida que eu vou aumentando o número de prótons, andando no período, da esquerda para a direita, já que a organização da tabela é feita com base no aumento do número atômico, à medida que eu vou aumentando o número atômico, ou seja, o número de prótons, a atração que os elétrons de valência, né, os elétrons que estão no mesmo nível, né, porque todos esses elementos, por exemplo, no terceiro período, vão estar basicamente numa distância média devido ao nível de energia idêntica, né? Era de se esperar, porque eles estão no terceiro nível. Porém, esses elétrons do terceiro nível, eles sofrem atrações diferentes do núcleo. Os elementos que possuem um número atômico maior e, consequentemente, um número de prótons maior, vão sofrer mais atração do que os elétrons dos elementos que possuem um número menor de prótons, ou seja, um número atômico menor. Então, aqui o cloro ele vai ter 17 prótons contra apenas 11 do sódio. E eles estão no mesmo nível, certo? De energia, que vai ser no nível 3. Então, é de se esperar que os elétrons mais externos aqui do cloro sofram uma atração muito maior do que os elétrons do sódio. É realmente isso que acontece. A atração eletrostática dos elétrons de valência aqui do cloro, dos elétrons mais externos do cloro, vai ser muito maior, vão ser muito mais atraídos pelo núcleo do que os elétrons do sódio. Então, essa é a explicação. Um aumento da carga nuclear efetiva, ou seja, um aumento da carga do núcleo que atua nos elétrons de valência, vai fazer o raio contrair, vai puxar, como se fosse puxar, entre aspas, os elétrons para mais perto do núcleo, compactando os elétrons, então diminuindo o raio atômico. Por isso que a gente tem esse comportamento decrescente. Então, aqui, uma síntese da possível resposta aqui, a resposta ia ter que passar por algo parecido com, para os casos do segundo e do terceiro período, aqui segundo e terceiro período, a diminuição do raio deve ser o aumento das F. O que é as F? A carga nuclear efetiva, à medida que o número atômico aumenta. Porque à medida que o número atômico aumenta, a carga do núcleo em cima dos elétrons, ou seja, a carga de atração do núcleo que ele exerce em cima dos elétrons vai aumentar também. Então, se os elétrons estão sendo mais atraídos para próximo do núcleo, há uma redução do raio do átomo. Então, é esse comportamento que a gente observa no segundo e no terceiro período. Agora, o outro item, ele pede que a especificidade ocorrida em relação ao raio atômico dos elementos de transição do quarto ao sexto períodos, tendo em vista um aumento da carga nuclear, né, de Z para cada um deles, e a similaridade dos tamanhos entre os elementos de transição do sexto e quinto períodos, pertencente a uma mesma família. Então, está pedindo aqui mais dois tópicos. Vamos primeiro nessa parte aqui, especificidade ocorrida em relação ao raio atômico dos elementos de transição do quarto ao sexto período, tendo em vista o aumento de Z para cada uma deles. Então, vamos lá focar nesse subitem aqui. Essa especificidade, pessoal, vamos pensar aqui em elementos do quinto e do sexto. Como eu trouxe aqui, vamos pegar em destaque aqui um elemento do quinto. Olha uma especificidade aqui, a gente tem o molibdênio e o tecnécio aqui. Ambos estão no mesmo período, certo? E com um raio de 136, ambos com 136 picômetros. O que era de se esperar? Se ele seguisse o mesmo comportamento dos elementos do segundo e do terceiro período, era de se esperar que o tecnécio, que está aqui mais à direita, ou seja, tem mais prótons do que o molibdênio, fosse menor, ou seja, ele tivesse um raio menor do que em relação ao molibdênio. Por quê? Os elétrons de valência dele estariam mais atraídos, os elétrons mais externos estariam mais atraídos pelo núcleo do que o do molibdênio, e, consequentemente, eles teriam uma contração do raio. No entanto, não é isso que a gente observa que eles têm o mesmo raio. E isso se deve a quê, essa anomalia? Se deve, pessoal, ao efeito do volume dos orbitais D. Os orbitais D, a gente vê que eles são muito volumosos, certo? Então, eles têm uma projeção espacial muito grande, comparada com os orbitais S, que tem uma forma esférica, e os orbitais P, que tem aquela forma de Altair. Esses orbitais aqui, D,
e a gente vai ver que nos orbitais F também ocorre isso, o formato, a projeção espacial deles, faz com que os elementos se tornem mais volumosos. Então, esse efeito, ele compete, e chega até a sobrepor, ele compete o efeito da redução do raio, certo? Então, você tem dois efeitos contrários. À medida que eu estou indo do mobilidênio para o tecnécio, eu tenho o tecnécio com uma carga nuclear efetiva maior. No entanto, o volume dos orbitais dele, do tecnécio, também compete com a carga nuclear efetiva. Então, a carga nuclear efetiva contrai o elemento, ao passo que o volume dos orbitais dele, que vão sendo mais povoados de elétrons, vai projetando sua forma espacial no espaço para fora. Então, você tem dois efeitos. Um atrativo, que contrai o elemento, e o outro expansivo, que faz com que o elemento aumente. O atrativo em função do aumento da carga nuclear efetiva e o expansivo em função da projeção espacial dos orbitais D, né, que todos esses elementos do bloco D vão ter esses orbitais D semi-preenchidos. Então, essa primeira parte a gente poderia explicar nessa primeira frase aqui. Já as especificidades para os elementos do bloco D ocorrem devido à contração antanídica, de modo que a similaridade entre os elementos, entre os raios de elementos no mesmo período, que é o caso do mobilidênio e tecnécio, ocorre devido à projeção espacial dos orbitais D, que compete com a contração do raio devido ao aumento da carga nuclear efetiva. Então foi isso que eu falei. Quando eu passo do tecnécio para o mobilidênio, há um aumento da carga nuclear efetiva. Devido ao mobilidênio, vai ter um próton a mais, o tecnécio tem um próton a mais que o mobilidênio, né? Que ele está imediatamente uma posição aqui à direita. Então, era de esperar que ele sofresse uma atração maior do núcleo. No entanto, a projeção espacial dos seus orbitais D compete com esse fator. Então, são dois fatores competitivos que acabam impactando, anulando um efeito do outro, faz com que os elementos fiquem com raios aqui próximos, como a gente vê nessa série aqui do quinto período. A outra pergunta, pessoal, outro subitem aqui que fala a especificidade, né, que a gente respondeu, e aqui a similaridade de tamanho entre os elementos de transição do sexto e do quinto período pertencentes à mesma família. Então vamos lá ver a figura aqui de novo. Ó. Quinto e sexto, a semelhança. Vamos pegar o caso que a gente viu na outra aula, que é o nióbio e o tântalo. Olha aqui, o nióbio, quinto período, raio atômico de 143 picômetros. Tântalo, sexto período, ambos na mesma família, né? Sexto período, raio atômico 143 picômetros. Bem, como que a gente pode explicar isso? Vamos primeiro expor o que era de se esperar, né? O que era de se esperar é que o tântalo tivesse o raio maior que o nióbio. Por quê? O tântalo tem um nível de energia a mais, porque ele está no sexto período, ao passo que o nióbio está no quinto período. Então, pelo fato do nióbio ter um nível de energia a mais, a gente espera que esse elemento fosse mais expandido, então ele tivesse um raio atômico maior. No entanto, a gente não vê que isso, não percebe que isso que ocorre. Eles têm o mesmo raio. E a gente pode observar aqui também, em relação ao zircônio e o hafnio é mais anômalo ainda. O hafnio tem um raio menor do que o zircônio. Como que a gente vai explicar isso? Um elemento que era para ter maior, ou seja, ele tem mais nível de energia, ele tem um raio menor. Isso ocorre, pessoal, devido à contração antanídica também. O que é a contração antanídica? Quando eu vou passar do nióbio para o tântalo, eu tenho a adição de um nível de energia. Então, esse efeito seria positivo para o aumento do raio. Então, era o raio atômico, era de esperar que ele aumenta. No entanto, quando eu passo do nióbio para o tântalo, pessoal, eu estou colocando ali 32 elétrons a mais, ou seja, 32 prótons a mais. E 32 elétrons também, certo? Então, quando eu passo do nióbio, que tem número atômico 41, para o tântalo, que tem número atômico 73, são adicionados, tem uma diferença de 31 prótons no núcleo a mais do tântalo e também de 31 elétrons. A diferença, pessoal, é o seguinte, esses 31 prótons vão exercer uma carga nuclear efetiva maior no tântalo, certo? No entanto, os elétrons que vão entrar nos níveis de energia do tântalo, eles vão entrar basicamente nos orbitais F, porque entre o nióbio e o tântalo a gente vai ter a adição ali dos elementos lantanídicos, que é aquele parênteses que abre na tabela. Então, todos aqueles elétrons vão estar povoando orbitais D, né? Aqui, essa sequência, e quando a gente vai passando um período para o outro, eles vão entrar a partir
do lantânio, eles vão entrar nos lantanídeos. E os lantanídeos, os elétrons vão povoar os orbitais F. Os orbitais F, assim como os orbitais D, eles têm muita baixa blindagem, ou seja, eles protegem muito mal os elétrons mais externos. Então, o que vai acontecer? Os elétrons do tântalo vão estar muito mais expostos às forças atrativas do núcleo do tântalo. Vão ser 32 prótons a mais, sendo que os elétrons entre o núcleo e a camada de valência do tântalo vão estar muito menos protegidos. Eles vão sofrer muito mais o impacto da força atrativa do núcleo. Por quê? Os orbitais F apresentam baixa blindagem. Então, vale a pena vocês verem o vídeo anterior, onde eu explico o que é a blindagem e sua relação com a carga nuclear efetiva, certo? Então, aqui, pessoal, a resposta para esse subitem do item A seria que, para os elementos da mesma família, que é o caso aqui que a gente está analisando, o nióbio, que a gente está o zircônio e o ráfnio, a semelhança da mesma família e de períodos diferentes, a semelhança entre os raios deve ser ao efeito da sobreposição do aumento da carga nuclear efetiva ao efeito do aumento do raio devido à adição de um nível de energia. Então, em suma, é isso. A gente tem um efeito sobrepondo o outro. O efeito que era de se esperar seria que a adição de um nível de energia maior, como a gente vê aqui, tanto para o ráfnio como para o tântalo, em relação ao zircônio, em relação ao nióbio, respectivamente, era de esperar que esses elementos ráfnio tivesse o raio maior que o zircônio e tântalo tivesse o raio maior que o nióbio, pelo fato de terem um nível de energia. No entanto, ocorre um efeito que esse efeito do nível de energia ele é cancelado, ele é sobreposto devido à forte atração que os núcleos do ráfnio e do tântalo vão ter em relação, respectivamente, ao zircônio e o nióbio. Ou seja, esses elementos eles vão estar mais expostos à carga nuclear do núcleo, porque eles possuem orbitais, na sua configuração eletrônica, orbitais ali F. E esses orbitais F oferecem baixa proteção para os elétrons mais externos. Então, os elétrons mais externos vão acabar sendo puxados, atraídos para o núcleo, contraindo, então, o raio do átomo. Certo? Então, vai ter uma competição entre o nível de energia que vai estar expandindo e a contração, devido à contração lantanítica, que vai estar puxando o elemento para dentro, os elétrons para dentro do átomo. Com isso, então, a gente tem esse comportamento nos elementos do quinto para o sexto período. Beleza, pessoal. Vamos passar então para o item B também, que é a questão que tem o item B. Como eu disse, a prova é bem densa, né? A gente vê somente pela questão 9, todas as outras questões da prova, relacionadas a outros conteúdos, também tem itens e subitens. Então, o item B diz que pede, né, para a gente explicar, justificar o fato da densidade dos elementos do bloco D do sexto período, então aqui sexto período, ser muito maior do que a densidade dos elementos do quinto período, numa mesma família. Então, pessoal, aqui ele afirma, certo? Graficamente, ele não dá isso, é uma afirmação que ele dá, a gente pode ver lá no gráfico, ele não fala da densidade, somente do raio em função do número atômico. Mas ele fala aqui, ele garante que os elementos do sexto período, vamos pegar como exemplo aqui o ráfnio e o zircônio. Os elementos do sexto período têm densidades maiores do que a do quinto. Vamos tentar explicar isso. A gente vai explicar aqui de uma maneira bem simplória, utilizando a fórmula aqui básica que a gente vê dessa propriedade intensiva da matéria, que é a densidade. A densidade ela é a massa sobre o volume, certo? A gente vai fazer uma análise aqui em nível do átomo, e não em nível da estrutura cristalina, porque como são metais, eles vão estar ali apresentados, vão estar numa estrutura, numa rede cristalina ali, com ligações metálicas. Então, a gente vai fazer somente num átomo isolado, a gente está pensando num átomo, que esse raciocínio de um átomo isolado vai servir para toda a rede cristalina. Então, a gente tem a densidade como a massa sobre o volume, certo? Então, vamos ver quais são as relações aqui da densidade com o volume. O volume, pessoal, se a gente considerar um átomo como uma esfera, como a gente está vendo aqui representando a tabela como uma esfera, o volume de uma esfera é 4/3 de πr, certo? De modo, então, que a gente tem, se a gente observar uma elevação do raio, a gente tem uma elevação do volume, certo? Se o raio aumentar 2 vezes, o volume vai aumentar 2 elevado à terceira. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o volume vai aumentar 8 vezes. Se o raio diminui 2 vezes, o volume diminui 8 vezes, por causa desse expoente cúbico.
Qualquer variação, então, no volume impacta na variação da densidade, de modo que, se eu diminuir a densidade, se eu diminuir o volume, eu estou aumentando a densidade. Então, a gente pode estabelecer uma relação entre raio e densidade, de modo que, se eu diminuo o raio, eu diminuo o volume, e se eu diminuo o volume, eu diminuo a densidade. Então, em linhas gerais, uma diminuição do raio impacta uma diminuição da densidade. E o que a gente observa, pessoal? Desculpa, pessoal. Uma diminuição do raio impacta num aumento da densidade. E o que a gente observa quando a gente passa do quinto para o sexto período? Que a gente observa é uma diminuição do raio, certo? Se não há uma diminuição, pelo menos os raios ficam parecidos. Olha, a gente passa aqui um ou outro que aumenta. O aumento é muito pouco. Então, vamos pegar como exemplo aqui um caso extremo aqui, né? Que a gente vê que há uma diminuição do raio. Então, se há uma diminuição do raio, pessoal, do hafnio em relação ao zircônio, a gente espera, por esse raciocínio que a gente fez aqui, que o volume do hafnio também seja menor que o volume do zircônio. E se o volume do hafnio é menor que o zircônio, a densidade do hafnio vai ser maior que o do zircônio. Mas a gente não tem somente o efeito, pessoal, do volume, porque a densidade é função do volume e é função da massa, né? Então, a gente observa também que a massa do hafnio vai ser maior que o do zircônio. Por que a massa do hafnio vai ser maior que o do zircônio? A massa, a gente vê a massa atômica do hafnio na tabela, ela é 178 unidades de massa atômica. Do zircônio vai ser 91. Então, a gente tem um aumento da massa. A gente tem um aumento da massa e uma diminuição do volume. Então, se eu aumento a massa, eu aumento a densidade. Se eu diminuo o volume, eu aumento a densidade. Então, tem dois efeitos aqui que estão convergindo para o aumento da densidade. A gente vai ver aqui, ó, a gente tem uma diminuição do raio, por quê? Devido à contração lantanídea. Se a gente tem uma diminuição do raio, a gente tem uma diminuição do volume ao cubo, por isso que eu coloquei a seta maior. Então, o efeito do raio vai impactar num aumento muito grande da densidade e a gente tem um efeito da massa. A massa ela cresce à medida que eu passo de um período para o outro. Todos os elementos de um período posterior em relação ao período anterior vão ter a massa maior. Então, a massa ela também impacta no aumento da densidade. Impacta de uma forma menor do que o raio, né? Porque aqui não tem nenhum expoente, mas ela impacta. Então, tem dois fatores aqui que estão convergindo para o aumento da densidade. Beleza? Então, aqui eu elaborei uma resposta para a gente estar colocando na prova. Então, a densidade dos elementos do sexto período do bloco D é maior que a densidade dos elementos do quinto período do mesmo bloco, pois ela sofre a influência de dois fatores, que são convergentes. Diminuição do volume em função da redução do raio, ou seja, quando a gente passa do quinto para o sexto, a gente observa uma redução do raio, devido à contração lantanídea. Essa diminuição do raio impacta também numa diminuição do volume, e uma diminuição do volume impacta no aumento da densidade. Então, esse é o primeiro efeito. O segundo efeito seria, naturalmente, um aumento da massa atômica, pois os elementos do sexto período têm uma massa atômica maior que o do quinto. E uma massa atômica maior vai impactar uma densidade maior. Bem, pessoal, essa aula acaba que ficou um pouco longa, mas deu para a gente discutir vários conceitos aí, né? A relação da densidade, utilizar a equação aí o modelo, que a gente acaba utilizando o modelo esférico para os átomos, certo? Utilizando o volume da esfera, a contração lantanídica. Então, é um exercício muito bom para a gente estar estudando vários conceitos e ter uma interpretação, uma leitura interessante da tabela periódica, principalmente ali com os elementos do bloco D. Então, para você que está estudando para concurso, está estudando para exames para pós-graduação que são cobrados essas propriedades periódicas, a gente vê que elas não são cobradas de maneira simplória, só para apresentar coloque em ordem crescente ou decrescente os raios. Exige uma interpretação e uma observação mais detalhada, mais minuciosa da tabela periódica e dos comportamentos anômalos. Esses exercícios, pessoal, eles costumam cobrar mais anomalias do que o comportamento mais regular. E a gente precisa saber explicar os dois. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se teve alguma serventia, utilidade, peço para estar compartilhando, para esse vídeo estar chegando também a outras pessoas que estão em situações semelhantes à de vocês. Abração aí e até a próxima.